Freddie Mercury foi um dos maiores astros da música. À frente da banda Queen, o cantor se tornou um artista lendário, inspirando o surgimento de outros mitos do rock nos anos seguintes. Antes de tornar pública sua bissexualidade, o cantor se relacionou durante 6 anos com a inglesa Mary Austin, chegando a ficar noivo na década de 70. Mesmo após o fim do relacionamento, o vocalista do Queen frequentemente falava nas entrevistas sobre a importância da ex-noiva, que se tornou melhor amiga em sua vida pessoal e na trajetória dele como artista. O cantor morreu em 24 de novembro de 1991, em decorrência de complicações causadas pelo vírus HIV. Mary Austin permaneceu na vida do astro até o fim, e durante anos guardou um segredo a pedido de Fred. Segue comigo para saber detalhes dessa história. E antes, se inscreve no canal, deixa seu like e, se gostar, compartilha esse conteúdo para a gente poder chegar a mais pessoas. Então chega de papo e vamos pro conteúdo. Mas antes, meu nome é Bruno Souza e esse é o Baú Pop. Em 1970, Freddie Mercury conheceu Mary Austin e rapidamente os dois começaram a namorar. Segundo o ex-assistente pessoal do cantor, Peter Freeston, Mary apoiou o cantor desde o início da carreira e sustentou os dois quando Fred não tinha um centavo. Ela era incrivelmente importante. Não esqueça, ela cuidou dele nos primeiros anos quando ele não fazia um centavo e Mary trabalhava. Então ela pagava o aluguel, ela pagava por tudo quando eles viviam juntos, em 1969. Contou Freeston no documentário Freddie Mercury: A Christmas Story. Mais tarde, ela passou a trabalhar como assistente de Mercury e responsável pela propriedade artística do cantor. Já o vocalista do Queen dedicou para ela uma das músicas mais famosas da banda, Love of My Life. Love of my life, you've heard me. Durante o noivado dos dois, em 1975, o cantor informou para a parceira que era bissexual e revelou ter tido um caso extraconjugal com um homem. Apesar de ter terminado o relacionamento, Mary apoiou o artista a explorar a própria sexualidade e os dois continuaram melhores amigos para o resto da vida. Uma amiga próxima dos dois, Yasmin Pettigrew, comentou sobre a singularidade da relação entre os dois e o carinho incondicional que um tinha pelo outro. Eles eram totalmente um par. Ele também cuidava dela. Ele sempre queria saber se ele estava com Mary, que Mary estava bem. No final dos anos 80, Freddie Mercury foi diagnosticado com HIV. Desse momento em diante, o cantor ficou cada vez mais isolado na mansão Garden Lodge, local que era palco de festas extravagantes. Focando apenas em trabalhar para construir um legado ainda maior, o músico passou os últimos anos da vida gravando músicas e videoclipes com a banda, até ser impossibilitado pela doença. Quando isso ocorreu, sua rotina não passava dos limites de sua residência, realizando apenas jantares como compromissos públicos. Para não ficar ainda mais sozinho do convívio humano, o apego de Fred pelos dois principais amores de sua vida se intensificaram antes de sua partida. Gene Hutton, namorado do astro por mais de 6 anos, e Mary Austin, ex-noiva e sua melhor amiga. Juntos, ficaram responsáveis em ouvir, ajudar e entender os últimos desejos de Fred. Visto que no início da década de 90 os avanços para o tratamento da AIDS ainda eram pequenos, Fred tinha praticamente uma sentença de morte para enfrentar. Mesmo assim, reagiu de maneira plena, planejando diversas formas de realizar sua despedida. Desde passeios pelos corredores da mansão e presentes vitalícios para pessoas que amou ao longo da vida, Hutton e Mary ficaram responsáveis pela execução desses pedidos. Um dos últimos desejos de Fred foi que todo ano, de forma vitalícia, a loja inglesa Fortnum & Mason devia enviar uma caixa com presentes para as pessoas que foram seus companheiros mais próximos no Natal. Entre eles está seu namorado, Gene Hutton, seu ex-empresário e outras figuras que foram fundamentais para Freddie Mercury. Achamos que é um gesto encantador, que sabemos que se repete todos os anos, disse um porta-voz da loja, a revista britânica Mirror. Entretanto, Mary guardou um único e último segredo a pedido do cantor. Antes de morrer, Freddie Mercury pediu para que ela enterrasse as cinzas dele num local especial e secreto, sem nunca revelar a ninguém. Ele não queria que ninguém tentasse desenterrá-lo, como aconteceu com algumas pessoas famosas, disse Austin. Os fãs podem ser profundamente obsessivos. Ele queria que isso permanecesse em segredo, e assim será. No dia em que Austin enterrou as cinzas de Mercury, ela fez de tudo para não chamar a atenção da mídia.
Eu não queria que ninguém suspeitasse que eu estava fazendo algo diferente do que eu normalmente faria, ela contou. Eu disse que estava indo fazer um tratamento facial. Eu precisei ser convincente. Tinha que parecer mais um dia normal, para que a equipe não suspeitasse de nada. Pouco tempo antes de finalmente espalhar as cinzas, Mary Austin convidou os pais de Mercury para que eles se despedissem. No entanto, nem mesmo eles tinham permissão para saber onde ele seria enterrado. Por fim, Freddie Mercury declarou que a ex-namorada seria a herdeira dos direitos autorais das músicas do Queen, da mansão Garden Lodge e dos gatos dele. E aí, sabia desse fato curioso sobre a vida de Freddie Mercury? Tá a fim de descobrir mais curiosidades e histórias do fundo do baú? Então fica com a gente, toda semana tem histórias que merecem ser contadas. Até a próxima, um abraço!